A paz do Senhor, amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos hoje estudando a lição de número 13 da revista Betel, que tem por título Aprendendo com os Heróis na Fé. Meu nome é Evangelista Marcelo Miranda, sirvo a Deus aqui no Rio de Janeiro, e estaremos lecionando aqui, fazendo uma pré-aula dessa lição, que é a de número 13, e temos muitas coisas para falar sobre os heróis da fé. Então, o tempo ele é curto, vamos fazer uma aula um pouco mais corrida, mas de uma maneira que dê para todo mundo entender a aula direitinho. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 33 é o texto básico. Na realidade é o contexto do texto básico, que o texto é o capítulo 11, os primeiros versículos, e aqui vamos ler o contexto. Hebreus 11, 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, das fraquezas, tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram destruídos, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Os outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelo desertos e monte e pelas covas e cavernas da terra. Até o verso de número 38 desse texto. Bom, amados, aqui já está incluso, para a gente fazer assim, nessa parte introdutória, um resumo dos heróis da fé. Aqui já está, nesse texto que eu li, incluso alguns heróis da fé, como Davi, como Sansão, como, enfim, vários heróis aqui, Jó, Daniel, quando fala da cova dos leões, o profeta Isaías, que foi cerrado, os apóstolos nas perseguições, nos escárnios, nos açoites, né? Moisés, José e Elias, e vários nomes aqui, né, estão intrínsecos dentro das entrelinhas desse pedaço do texto que eu li das Escrituras em Hebreus 11. Então agora nós vamos falar especificamente dos heróis da fé, propriamente dito, certo? Abel é o primeiro personagem que nós queremos falar. Abel foi um homem que adquiriu o senso de justiça. Ele entendia que todas as coisas provinham do Criador, Deus, o Criador. Então, ele entende que tudo deveria ser dado a Deus. Então, ele pegou uma porção da sua oferta, ofereceu àquele que já era dono de tudo. Então, Abel pôde ter essa percepção de justiça, que tudo vinha de Deus. E por isso, se ia ofertar alguma coisa daquilo que Deus tinha depositado em suas mãos, deveria ser o melhor. E já o seu irmão Caim não tinha essa visão, tinha uma visão mais egoísta e queria reter as melhores coisas para si. Quando se trata da nossa vida em relação a Deus, nós temos que dar o melhor, ou seja, dar a nossa vida nas mãos de Deus. E Deus nos devolve algo para administrar aqui as bênçãos que Ele tem nos depositado. Abel era um homem que tinha essa noção, por isso foi abençoado e pela sua atitude foi relacionado no capítulo 11, que fala da galeria dos heróis da fé. O segundo personagem, ele está aqui no versículo de número 5,
desse texto de Hebreus, capítulo número 11, quando ele fala assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque agradou a Deus. Por quê? Porque Enoque sabia realizar e andar de forma que ele tinha convicção que Deus queria e se agradava. Enoque só teve essa percepção, só entendeu como Deus queria que ele andasse, se portasse, porque ele ouvia do próprio Deus. Mas para ele ouvir do próprio Deus, ele tinha que ter uma comunhão ímpar. Era o que Enoque tinha, uma comunhão ímpar. Enoque não só falava de vez em quando com Deus, mas ele falava o tempo todo com Deus. Ele andava, diz a Escritura, andava com Deus. E Deus, vendo que ele se aproximou tanto, né, o tomou para si. Então, Enoque é o nosso segundo personagem citado aqui. O nosso terceiro personagem que nós queremos falar aqui, ele está intrínseco no versículo de número 7, quando a Bíblia vai falar assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Segundo a fé que Noé depositou nas palavras do Senhor. Veja bem que as palavras do Senhor era algo que não tinha aparente fundamento, é algo que não tinha razão de ser. Construir um grande barco onde não existia água, construir um escape, anunciar um dilúvio numa terra que já havia bastante tempo que não chovia, numa época provavelmente que não era de chuva. Claro que depois se passou todas as épocas, né, que demorou esse preparo da arca muitos anos. Então os anos foram se passando e parecia uma loucura, mas Deus trabalha com coisas que parecem loucas, porque a visão de Deus, né, Deus tem uma visão ampla de todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então Noé creu naquilo que Deus deu para ele. E não só creu, mas ele provou a sua fé, provou que ele cria. Quando ele começou esse empenho nesse projeto de Deus e foi até o final da sua vida. Muitas das vezes o projeto de Deus, Deus nos lança num projeto aonde às vezes não tem recurso, aonde às vezes não tem razão de ser, aonde parece uma loucura, mas quando o projeto é de Deus, Deus garante esse projeto. E Noé depositou a garantia, a confiança, a fé nesse projeto na pessoa do Criador. Por isso Noé foi contado como um dos heróis da fé, também citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo de número 11. Já no versículo de número 8, nós vamos falar de outro personagem. Diz assim no versículo 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Em primeiro, o que eu quero relatar sobre a vida desse herói, desse patriarca, é de que ele chamou a atenção do Criador. Por quê? Porque ele decidiu não seguir os passos do seu pai Terá frente à idolatria. Ele queria servir a Deus e ele entendeu que Deus não se agradava e queria fazer as coisas certas. Quando Deus percebeu que Noé queria fazer a coisa certa, estava com o coração aberto para Deus realizar o querer dele na sua vida, então Abraão conseguiu chamar a atenção de Deus. E Deus se aproximou de Abraão porque ele deu abertura
procurando fazer as coisas corretas. Porque quando a gente fazemos as coisas erradas, o pecado nos afasta de Deus. Então, Abraão conseguiu uma proximidade, tal como Enoque. Abraão também se aproximou e foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão agora, né? Falando de Abraão. Então, Abraão, ele conseguiu ter um curso na sua vida, nos seus passos, sempre dentro da vontade de Deus. E Deus resolveu agora criar uma nação que fosse chamada pelo seu nome, que somos nós, né? A nação que veio através de Abraão foi Israel. E o apóstolo Paulo fala que nós também somos o Israel espiritual, um povo separado. A igreja, ela é um povo separado, porque recebeu a herança do próprio Cristo, que foi o criador da igreja. E esse projeto já veio desde lá de trás com Israel, através do patriarca Abraão. Ele queria formar uma nação a partir desse homem sincero. Ele criou uma nação, né? E os patriarcas veio e Abraão teve o privilégio de, quando o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pronunciasse, né, não o seu nome, mas assim, como deveria anunciar a pessoa de Deus, falava assim: o Deus de Abraão. O Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Veja bem que ele se identifica, tomando como base ali, Abraão era o centro ali do conhecimento, para que as pessoas conhecessem de qual Deus estava falando. Que Deus que está falando? O Deus de Abraão, ou seja, o Deus Criador. Veja bem que isso é um privilégio muito grande. Então Abraão, por passar por essa promessa, depois ele foi testado com seu filho Isaque, né? E Deus renovou essa promessa, essa aliança que fez com seu servo. Então ele também foi contado nos heróis da fé. A sua fé lhe deu justificação, que depois se completou através de Jesus Cristo. Amém? Aí, aqui também nós queremos falar sobre as heroínas, né? Aí, na lição, já caminhando ali para o tópico 2, nós vamos falar sobre as heroínas. Tá certo? Eu bem que dei aqui uma resumida ainda, porque era muita coisa para falar, eu percebi que não daria tempo, né? Então agora eu posso até pisar um pouquinho no freio, porque se trata só de uma pré-aula, né, irmão? Se fosse para uma aula, nós teríamos que ter aí 1 hora, mais ou menos, né? Mas a gente tenta fazer em menos tempo, porque a gente entende que a pré-aula é um subsídio. Mas vamos lá. As heroínas. A primeira heroína é citada no versículo 11 de Hebreus, que fala assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sabe o que chamou a atenção de Deus em Sara? Foi que Sara, esposa de Abraão, Abraão recebeu a promessa. Deus falou, foi com Abraão. Abraão foi dito a ele para que ele saísse do meio da sua parentela e buscasse uma terra, né, que ele mostraria. Então, Sara, ela creu que Deus falou com Abraão. Creu nas promessas de Deus através do relato de Abraão. Foi fiel ao seu marido. Protegeu o seu marido. Mesmo naquela época, não queremos aqui entrar na questão se Abraão errou ou não errou, mas ele pediu para que Sara se comportasse e se anunciasse para o faraó como sua irmã, para proteger a vida dele. Sara se submeteu a proteger, ela amou o seu marido e amou o Deus do seu marido, que se tornou também o seu Deus. Creu na promessa, ainda que em primeira instância ela deu uma titubeada, deu uma vacilada na fé, mas ela creu
e serviu a Deus junto com seu esposo. É interessante, tanto Abraão como Sara, veja bem, Deus chega, e vamos trazer o exemplo para os nossos dias. Imagina que Deus chamou o João, um personagem qualquer que eu estou inventando, o João. Chama o João e fala assim: João, eu quero que você saia daí de São Paulo. Você mora em São Paulo, você vai sair de São Paulo, vai para outro lugar. Tá? Amanhã você sai daí e vai para outro lugar. Primeiro questionamento que vem na cabeça de João é: e para onde? Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não questionou. Para onde? Mas hoje, se falar do João, a gente falaria: para onde? Ah, você vai para o aeroporto. Chega lá, você vai saber. Aí o comandante vai para o aeroporto. Agora sim, eu estou no aeroporto. Chama aí o atendente e tudo, compra a passagem. Aí eu quero uma passagem, o atendente vai falar: para onde? Não sei, peraí, deixa eu perguntar a Deus. Uma coisa de louco isso. Não tem uma direção, uma diretriz. Tem, está na mão de Deus, mas Deus não anuncia. A gente segue a Deus sabendo que Deus quer o melhor para nós. Mesmo quando o caminho parece de pedras, parece espinhoso, machuca, a gente passa por situações adversas que a gente não consegue entender, mas crendo em Deus e que Ele quer sempre o melhor para os seus servos. Abraão seguiu cegamente a Deus, crendo que Deus queria o melhor para ele. E ele só foi abençoado. Sara seguiu exatamente os passos de Abraão, crendo nas promessas de Deus, sem saber, por exemplo, por que esperar tanto para ter um filho já na sua velhice, quando já tinha acabado os costumes da mulher, que era impossível. Deus queria fazer um milagre, e através desse milagre queria demonstrar para eles que Ele é Deus de milagre em milagre, a vida deles foram crescendo e foram exemplo para tantas vidas. Então, por isso, Sara entra na galeria dos heróis da fé. Depois de Sara, uma outra heroína que nós queremos falar, que a Bíblia fala pouco sobre ela, mas vamos ler aqui o versículo de número 23, que não fala literalmente o nome dela, mas ela está inclusa nesse versículo de número 23 de Hebreus 11. A palavra de Deus fala assim, no verso 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Você já sabe de quem que eu estou falando, né? A mãe de Moisés. Ela escondeu o seu filho, primeiro por causa do seu amor, o seu instinto materno, seu instinto de mãe, de proteger o filho. Até os animais têm isso, né? A fêmea, ela sempre protege os seus filhos, fica até mais agressiva quando alguém se aproxima. Os animais são assim. E com o homem não é diferente, a gente procura proteger os nossos filhos, principalmente a mãe. Então, por isso também, mas ela entendeu que tinha algo especial, exatamente porque tinha aquele momento de perseguição às crianças. E ela não temeu esconder, confiou em Deus, jogou o garoto num rio, que provavelmente outra pessoa poderia estar pensando assim: ele vai morrer a espada, mas eu estou jogando ele para morrer com os crocodilos, para morrer afogado, ou seja, qualquer outra coisa que o valha nos perigos do próprio rio Nilo. Mas ela entendeu que se Deus tivesse um propósito, Deus iria salvar. Ela creu nisso. E ela creu na promessa do libertador, porque o povo estava há muitos anos já escravizado naquela época, já quase 400 anos, 300 e pouco, porque Moisés libertou já com 400 anos, quando Deus chamou. Então, ela creu. Então, Joquebede, mãe de Moisés, foi também relacionada aí, está nas entrelinhas do versículo 23 da galeria dos heróis da fé. Outra heroína que nós queremos citar aqui foi Raabe. Essa já está, a sua história escrita lá no livro de Josué. Josué vai para conquistar a cidade. Primeiro que o contexto dessa história, rapidinho aqui para você, talvez que não conheça a história, né, que possa também estar vendo esse vídeo. O contexto histórico é o seguinte: Josué vinha com o povo conquistando cidade.
de milagre em milagre. Então, a Jericó, o povo já tinha ouvido falar que Moisés atravessou o Mar Vermelho, que o poderosíssimo exército de Faraó não pôde perseguir por causa que o Mar Vermelho foi fechado, pela coluna de fogo, e depois a sustentação do povo no deserto pelos milagres, né? Não só de alimentação, como de vestimenta. Depois, para chegar a Jericó, eles atravessaram o Rio Jordão. Então, a seco, né? Então, ali se abriu o rio para eles passar. A mulher, não só essa mulher, a Raabe, como todos os habitantes de Jericó, ouviam falar. Mas eles queriam fazer frente. Mas Raabe não. Raabe entendeu que isso era um poder sobrenatural, que isso só podia, essas coisas que aconteciam, só poderia haver de um Deus todo-poderoso. Raabe se rendeu a esse Deus. Quando é anunciado que a qualquer momento Israel invadiria Jericó, Raabe já estava com o coração inclinado para esse Deus. Quando ela teve a única oportunidade, ela agarrou, porque Josué mandou os espias e eles seriam mortos ali, perceberam a sua presença. Raabe escondeu eles na sua casa, ocultou eles e deu a guarida, escondeu e deu depois a fuga para eles. E falou: eu quero esse Deus. Quando vocês entrarem, eu quero ser contado como um de vocês, eu e minha família. E ali ela foi guardada naquele ataque, ela e sua casa não vieram a perecer. E por conta disso, Raabe casou, né, com se juntou com os povos, e o casamento foi com alguém de Israel. E o que aconteceu? Tem lá na genealogia, você depois pode ver na Bíblia. Raabe simplesmente foi, a sua geração, ela foi que trouxe a linhagem do Messias. Agora, interessante que a vida de Raabe nos demonstra que Deus, ele não tem preconceito contra ninguém. Imagina que alguém que fala assim: agora eu quero ter uma esposa, uma mulher, uma esposa distinta para ser mãe do meu filho. Será que com essa mentalidade você iria num prostíbulo para escolher uma prostituta para ser a mãe da sua filha? Não, não iria. Não iria mesmo. Mas Deus, ele olha o coração da pessoa. Por isso que você talvez esteja nos assistindo, possa pensar que é muito pecador, que é imerecedor do amor de Deus, mas Deus veio exatamente para o povo que não merece, para o povo que é pecador, para salvar o pecador. E dar dignidade. Aquela mulher não tinha dignidade, ela, além de ser mulher, que naquela época já era um ponto negativo, ela era prostituta, então agravava mais a sua condição de desfavorecida. Contudo, ela entrou para a linhagem do Messias. Deus a exaltou tremendamente, elevando ela à linhagem do Messias. Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus pela vida dessa heroína da fé. A outra heroína que queremos aqui citar é a juíza Débora, né? No versículo de 34 também não diz o nome dela, igualmente como Joquebede, não diz categoricamente o nome dela, mas ela está intrínseca no texto, no versículo de número 34, quando vai dizer assim: apagaram as forças do fogo, escaparam o fio da espada, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Nas batalhas se esforçaram, puseram em fugida exército dos estranhos. Ela guerreou e colocou todo mundo para correr. Ela foi vencedora. Ela tomou ao fio da espada. Ela entrou e se posicionou quando o homem recuou. Mesmo ela na condição de mulher, naquela época eu já falei, também na época de Débora,
por ser mulher já era desfavorecida, mas Deus honrou. Isso demonstra o quê? Que Deus ama a mulher. A cultura satânica que ele tenta passar desde o início do tempo é de distorcer a imagem da mulher. Dizer que a mulher não vale nada, que a mulher é isso, aquilo, e distorcer a imagem da mulher. E hoje a mulher, durante muito tempo, se desvalorizou, mas Deus sempre veio honrar. Jesus veio honrar a mulher lá naquele episódio de Maria Madalena, que o texto em Marcos fala que da qual Jesus expulsara 7 demônios. Essa mulher foi discípula de Jesus. Então Deus vem honrando. E hoje em dia o diabo entende que a mulher meio que se libertou dessa escravidão de ser subjugada a homem como um gênero inferior. Então, Satanás ele tenta sempre distorcer a criação de Deus. Então, veio o movimento feminismo para que ela ultrapassasse. Não importa, ela tem que estar fora do seu contexto. Ou lá atrás, ou cá na frente. Deus não. Deus tem o ponto certo de colocar o valor da mulher. Assim como o valor do homem e o valor do ser humano. Certa vez perguntaram para Jesus, como é que eu vou acreditar que o Senhor é o Messias? O Senhor só anda com prostituta, com bandido, com afeminado, com ladrão, meretriz. Como é que eu vou? E Jesus falou, eu vim para os doentes, não para os sãos. Jesus veio para quem está necessitado. Você está necessitado? Jesus veio para você. Você está desempregado? Jesus veio para você. Você teve perdas irreparáveis. Que perda de vida é coisas irreparáveis. Nessa pandemia, Jesus veio para você. Jesus está aí para te ajudar e para dar prosseguimento à sua vida. E o que Ele tem é o melhor para você, tá? Deus sempre vai ter o melhor para você. Então essa mulher valorosa, ela assumiu o comando por causa da covardia alheia, ela assumiu o comando e trouxe a libertação ao povo. Você pode ler isso lá em Juízes capítulo 4, verso 9, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas está o registro lá, você pode estar lendo, leia todo o capítulo 4, que você vai ter assim uma visão melhor. Juízes capítulo 4. Né? E continuando, vamos falar aqui das características dos heróis da fé. Quais são as suas características? E para falar das características, eu quero continuar citando alguns heróis para que a gente possa citar o maior número de heróis da fé possível que o capítulo 11 vem nos trazer nessa lição de número 13, aprendendo com os heróis da fé. Então, a característica dos heróis da fé. Eu quero, em primeira instância, citar o nosso herói Gideão. Gideão, ele foi convocado por Deus para estar lutando, né, contra os seus inimigos, os inimigos de Israel, os medianitas. E Gideão foi ali convocado e Deus confirmou, ele pediu confirmação por diversas vezes, e Deus confirmou a sua chamada. Às vezes a nossa confirmação é mais por conta de nossa dúvida do que propriamente por causa do zelo. Gideão, ele teve tanto zelo como uma dúvida, né? E ele pediu várias vezes para Deus assim confirmar ele. Na vida de Gideão nós também aprendemos tem vários ensinamentos na vida de Gideão. Primeiro, que ele estava trabalhando. Deus dá chamada a quem está apto a trabalhar, para quem está apto a fazer, para quem está em atividade, vai continuar assim em atividade. Outra coisa que nós aprendemos na vida desse herói da fé é de que ele convocou um grande número de homens para a peleja, que Deus falou que ele ia pelejar, mas Deus falou que tinha muita gente. E ele foi assim, tirando, até que chegou aos 300. Deus falou, agora tá bom, fica com os 300 e vamos guerrear. Né? E a gente entende que os 300 foi um número que Deus estabeleceu, mas na realidade Deus não precisava nem dos 300, era só ele e Gideão derrotava o exército inimigo. E de mais a mais, nem de Gideão, se Deus quiser, derrotava sozinho. Mas Deus fez isso
para mostrar a Gideão que não é um número, é a qualidade. Infelizmente, nossas igrejas, o número é maravilhoso, é bom que tenha bastante número de pessoas convertidas, salvas. A Bíblia manda isso, a gente pregar, e quanto mais pessoas ouvir o poder de Deus e as suas vidas forem transformadas, né, por nós, pelos nossos irmãos que pregam, né, na verdade transformada por Deus e através de nossas instrumentalidade, melhor. Mas o principal é que haja verdadeiramente conversão. Hoje as igrejas se preocupam muito com a questão numérica, mas é importante destacar que você vai querer ter muitos números, você vai ter muito mais trabalho. E os números estão crescendo e os trabalhos diminuindo. Não há mais ar livre, não há mais discipulado, não há mais curso, não há mais interesse pela escola bíblica dominical, não há uma injeção dos líderes para fazer isso. É claro que toda regra tem exceção, gente. Estou falando num certo contexto, né? Toda regra tem a sua exceção. Mas se preocupa muito com o número e fica um número despreparado. Gideão venceu apenas com 300, mas era 300 que estavam alerta, que bebeu água ali, ó, atento, né? Isso traz o ensinamento que as pessoas que estão pelejando com Deus têm que estar vigilante, orai e vigiai, né? Oração, ora e age, ora e vigia, esteja atento. Estar atento é o quê? Não é orar, agora Deus vai... Não, está sempre em oração, sempre em comunhão com Deus, como fez Enoque, como fez Noé, como fez Abraão e tantos outros, né? Então, outra coisa que nos chama a atenção está registrada em Juízes capítulo 6, no verso de número 25, né? Quando Deus fala, toma o boi de 7 anos de seu pai e derruba o altar de Baal que teu pai ergueu ali, que era de teu pai. Interessante que assim como Abraão não quis seguir os passos, não é? Deus também deu essa sinalização para Gideão. Derruba o altar, as coisas que estão erradas na sua vida. A herança errada que veio dos teus pais. Começa um novo marco. Eu quero dizer para você, derruba as coisas erradas que estão na tua vida. Deus quer fazer uma aliança contigo e daqui para frente ser tudo novo. Derruba o altar da adoração a falsos deuses, da adoração às coisas materiais, a adoração do dinheiro, a adoração das coisas que vão perecer, da fama, de ser importante, e levanta um altar para que o Senhor seja importante na sua vida, para que o Senhor seja o centro da sua vida, para que a vontade do Senhor passe a dominar sobre a sua vontade. Faça essa aliança com Deus. Deus falou para Gideão, dispensa aquilo lá, vamos fazer um novo altar, porque agora é comigo. Baal já era, e tem muitos Baais aí na vida das pessoas, tá certo? Então isso chamou atenção também no ensino da vida de Gideão. Ele teve que fazer um novo marco. Deus não trabalha com número, tá certo, irmão? Deus trabalha com qualidade, Deus trabalha com pontapé inicial, com novo marco, com nova vida, com tudo novo, tá? É assim que devemos prosseguir, como fez Gideão, fazer uma nova aliança com Deus. O outro personagem, heróis da fé, está também nesse versículo, que fala no versículo 31, né? Verso 31, que vai falar assim, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, os profetas. Então, foi citado aqui, eu quero falar aqui sobre esse outro personagem que é Daniel. Daniel, ele foi fiel a Deus, ele teve fé no seu Deus que livrasse ele da cova dos leões. Daniel não reteve a adoração a Deus, 3 vezes ao dia ele orava, por conta de uma lei que visava somente a vida de Daniel por causa de inveja e tantas outras coisas. Daniel rejeitou os manjares do rei para se dedicar somente a Deus. Da mesma forma, Moisés também
rejeitou ser chamado como filho da filha de Faraó, mas se juntou aos seus irmãos. Glória a Deus. Então, esses foram homens diferenciados. E para terminar aqui a série de heróis da fé, que o tempo está avançando, eu queria falar sobre esse último personagem, é o último mesmo que eu relacionei aqui, sim, o último, o rei Davi. Davi foi rei e ele conseguia enxergar a autoridade, mesmo ele com autoridade real, ele conseguia enxergar a autoridade espiritual. Esse é um assunto aqui que nós teríamos que ter muito tempo para fazer um estudo só sobre isso, mas é interessantíssimo que na sua igreja, de repente, tem um estudo desse. A questão da autoridade espiritual. Davi já era ungido rei pelo profeta de Deus. Deus o aprovara, Deus o livrara. Davi sabia, tinha convicção da sua chamada, sabia que o trono era dele, mas é o seguinte, o rei que está lá também foi ungido, então ele respeitou a autoridade espiritual. Tem gente que respeita mais a autoridade eclesiástica, a autoridade real, a autoridade governamental, do que a autoridade espiritual, né? Pessoas estão enaltecendo pessoas que não conhecem a Deus porque tem um cargo político, porque é um deputado, porque é um senador, porque várias outras funções galgadas no meio secular, chega na igreja, é tratado como se fosse o rei ali. Não, é o presidente, é o governador, é o prefeito. Tudo bem, pode ser o presidente, o prefeito, o governador, mas do lado de cá da igreja quem tem? Sacerdote santo, representantes do Deus vivo aqui na terra. Então, maior autoridade quando chega um político que não tem nem experiência com Deus, não conhece a Deus, que muitas das vezes está ali por conta da sua situação política, né? Chega ali e é ovacionado quando o membro que está lá, um membro simples, é esquecido. E esse membro simples é menina dos olhos de Deus convertido, Deus ama, Deus guarda, é fiel a Deus, e é menina dos olhos de Deus, está na mão de Deus. E às vezes um camarada desse vem, não discriminando ninguém, porque que bom que todos venham, mas venha com sede de aceitar Jesus, de ouvir da palavra de Deus, de querer de Deus, que não é, infelizmente, o que acontece. Eu não posso nem generalizar todo mundo, também não citei nomes, né? Mas a gente sabe que, no geral, é assim. Então, a autoridade maior está naquele crentezinho. Aquele crentezinho que, às vezes, não tem nem cargo na igreja, mas é um crente de oração. E às vezes a igreja toda conhece citar o nome do pastor. Se citar o nome de determinado presbítero, a igreja toda sabe. De determinada missionária, a igreja toda sabe. Mas quando é levantada a oração, o diabo não está nem aí para eles. Mas às vezes um irmãozinho, quando é citado o nome dele, o inferno treme. Por quê? Porque ele está sob uma autoridade espiritual e ele respeita a autoridade espiritual. Davi teve a oportunidade de matar. Saul falou, não. Certas coisas chamavam a atenção de Deus em Davi. Essa era uma delas. Não, quem sou eu para matar o ungido do Senhor? Davi também chamou a atenção de Deus porque ele cumpriu com a sua palavra com Jonatas, quando falou que abençoaria a casa de Jonatas. E ali ele buscou Mefibosete. Quando ele viu que se tratavam de um aleijado, ele poderia desprezar, falar, isso é só um aleijado, deixa aí, deixa a sorte dele. Mas não, ele lembrou da promessa que fez a Jonatas, que ia cuidar, que ia dar guarida, ia dar apoio, e ele chamou Mefibosete, e ali ele pôde, então, ajudar, né, dando a esse homem aquilo que ele necessitava devido à sua promessa. Outra coisa que chama a atenção de Deus, acho que isso aí definiu mesmo o chamado, a atenção para Deus da sua vida, foi quando Davi teve no meio de marginalizados ali na caverna de Adulão. Ele se fez como um dele, ele teve que se humilhar, olha a que ponto chegou aquele que já era ungido rei, mas com isso ele pôde aprender
que o povo, o povão, aquele que é marginalizado, Deus pode fazer uma potência, e foi o que aconteceu. Amém? Que nós possamos seguir os passos dos heróis da fé, né? Essa galeria dos heróis da fé. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Só pedimos aos nossos amados irmãos que participe do vídeo, dê o seu like, dê o seu ok, inscreva-se no canal. Nosso canal é pequenininho, é humilde, mas é de coração para o Senhor. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o nosso pastor Carlos, que está na frente do canal. Deus abençoe a sua vida, né? A vida do pastor Carlos e a sua vida também. Deus possa abençoar e possa te dar no próximo domingo uma aula maravilhosa dos heróis da fé, e que nós possamos aprender com a história desses homens. Deus abençoe, um beijo no coração, a paz do Senhor, e até a próxima, se Deus quiser. Amém.